Oi, eu sou o Samuel e o tema do vídeo de hoje é carro elétrico versus carro normal. Eu vou desenvolver aqui brevemente as principais diferenças entre um carro elétrico e um carro a combustão. Mas meus colegas, no decorrer do vídeo, eles vão trazer para vocês de uma forma mais detalhada, tá bom? Então, começando pelo motor. Um carro elétrico, ele usa um motor elétrico, como já deixa subentendido, né? E um carro a combustão, ele utiliza gasolina, etanol ou diesel. E as emissões desses dois tipos de carro? O carro a combustão ele emite gases poluentes, como o CO2. E o carro elétrico ele não emite nenhum gás poluente. Então já ganha aí, né? A autonomia do carro. A autonomia do carro elétrico ele tem um pouco menor, né? É mais baixa por conta do carro a combustão ele poder utilizar da gasolina, do etanol e a recarga e o abastecimento desses carros. O carro elétrico ele precisa ter algum posto especializado que tenha tomada específica para ele carregar o carro dele. Ou ele mesmo em casa, na garagem, ele pode fazer isso e carregar o carro dele. E o carro a gasolina, o carro a combustão, qualquer posto, você mesmo pode abastecer seu carro, comprar um galão, abastecer é bem mais fácil, né? E a manutenção dos carros, né? A manutenção do carro elétrico é bem baixa, porque as peças são mais móveis, enquanto o carro elétrico acaba quebrando mais, não são de encaixe, são sempre de encaixe, parafusar essas coisas dos carros elétricos são mais peças móveis, né? E o custo? O custo do carro elétrico, ele tem um custo inicial mais caro, mas para você manter ele vai sair bem mais barato. Eu compro ele mais caro, mas para dirigir eu não vou precisar ficar gastando com manutenção, com óleo, que as pessoas gastam bastante com óleo, né? Troca do óleo, etc e tal. O carro a combustão ele tem um custo inicial mais baixo, mas para você manter ele custa um pouco mais, né? Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende das necessidades e preferências da pessoa, né? E obrigado pela compreensão, pela atenção, e os meus amigos eles vão falar um pouco mais agora sobre cada tópico desses. Em um motor a combustão, a produção de força e energia, ela nunca é uniforme. Os componentes ligados ao pistão, eles causam um problema de equilíbrio mecânico e diversos acessórios são necessários para resolver esses problemas, o que torna o motor ainda mais pesado. Grande parte da energia produzida pelo motor é perdida em forma de calor e apenas 30% é convertida em trabalho para movimentar os eixos. Estes mesmos problemas, eles não aparecem em motores elétricos, uma vez que ele trabalha com a ajuda de um campo magnético gerado pelo estator, possibilitando controlar a velocidade do motor apenas com o ajuste da frequência da potência injetada. Esse controle garante uma produção uniforme de potência e velocidade. Os motores elétricos, eles ainda não necessitam de sistema de exaustão, reduzindo consideravelmente os níveis de ruído e têm um aproveitamento de 95% de energia. A principal vantagem do carro a combustão interna é a autonomia e o abastecimento, que é muito rápido e difundido, levando em consideração a excelente infraestrutura de postos pelo país, e é natural que seja dessa forma, visto que o uso desse tipo de veículos é o mais comum há muito tempo. Entretanto, ele também tem desvantagens, como por exemplo a alta emissão de gases poluentes, a manutenção elevada e o motor com baixa eficiência, e o custo elevado do combustível. Os veículos elétricos eles possuem diversas vantagens, como o baixo custo de energia para carregamento e manutenção, a alta eficiência do motor, a baixa emissão de ruídos e nenhuma emissão de gases poluentes. Entre as desvantagens, elas ficam ainda por conta da autonomia. Embora já existam alguns modelos competitivos, tempo de carregamento e poucos oferecimentos de pontos de recarga. A boa notícia é que houve avanço significativo nesse aspecto nos últimos anos e a tendência é a melhorar cada vez mais. Para falar do motor do carro, precisamos primeiro falar da sua bateria. Geralmente ela é feita de íons de lítio, onde armazena energia que será utilizada pelo motor para movimentar as rodas do carro. Seu carregamento é feito pela rede elétrica, seja por uma tomada de parede ou uma estação dedicada a isso. O motor do carro elétrico funciona com base na bateria, convertendo a energia elétrica em mecânica por meio da inversão constante dos campos magnéticos dentro do estator. Algumas vantagens que podem ser citadas do carro de combustão é a sua autonomia e a sua facilidade no abastecimento, visto que temos uma grande infraestrutura de postos pelo país, e seu menor preço na hora de compra. Já as desvantagens são sua emissão de gases poluentes, seu preço maior de manutenção, sua má eficiência energética e o preço da gasolina, que continua a subir. Já as vantagens do carro elétrico são sua maior eficiência energética, sua menor poluição no ambiente, seu menor custo de manutenção, seu melhor custo por quilômetro rodado e seu desempenho. Suas desvantagens são seu grande custo de aquisição atualmente, sua impossibilidade atual de fazer longas viagens, sua pior autonomia e a pior infraestrutura de postos para esse veículo.
carros a combustão, que utilizam diesel, gasolina ou outros combustíveis fósseis, possuem impactos ambientais significativos, como, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, a poluição do ar e a exploração de recursos naturais, além dos impactos da extração e do refino desses próprios recursos. Por outro lado, os carros elétricos eles têm mais vantagens positivas, tanto em questões ambientais como econômicas, como a emissão de zeros gases de escape, uma maior eficiência energética, um menor custo de operação. Em alguns países, eles têm incentivos fiscais e subsídios para quem usa carros elétricos. Mas, apesar de suas vantagens, sua pegada de carbono total depende da forma de como a eletricidade está sendo gerada. Por isso é importante aumentar o uso de energia por energias renováveis nas matrizes elétricas, o que vai maximizar os benefícios de veículos elétricos. Hoje eu vou falar das perspectivas para o futuro. Algumas das tendências do mercado automotivo é a redução de emissão de gases poluentes para o meio ambiente, a ampliação de segurança do motorista e passageiros e a integração total dos carros à internet. Os carros elétricos têm um papel cada vez mais importante no futuro, enquanto os carros híbridos continuam a ser uma opção viável para muitos compradores. Os carros elétricos são menos poluentes, mais silenciosos e têm um aproveitamento de 95% da energia. Não precisam de tanta manutenção e grande parte dos modelos já possuem um carregamento de bateria ultra rápido, que carrega a bateria em questão de alguns minutos. Agora eu vou falar sobre algumas iniciativas de incentivo na compra de carros elétricos de alguns países. Na Noruega tem uma isenção de imposto sobre a venda na compra de carros com bateria elétrica, além de taxas mais baixas para pedágios. Na Holanda, o governo holandês oferece um subsídio de 2.000 a 3.350 euros, dependendo do estado do carro, além de taxa zero ou reduzida para registro de veículos sem emissão de CO2. A Alemanha destina de 100 milhões a 200 milhões em eletropostos. Tem vagas de estacionamento de graça e lugares reservados, e a utilização de via para ônibus livre.